E, portanto, agora, de uma forma natural, sabemos o início, mas não vamos fazer uma viagem, e esta viagem é um debate entre pessoas, que eu iria convidar para a mesa pelo seu comendador Casimiro Almeida, portanto, que é o Presidente da Assembleia Geral da AECOA, neste momento, por uma questão já perfeitamente logística, nos irá acompanhar já. Eu vou convidar também a Margarita, a Maria João e a Marisa a ocuparem os seus lugares na mesa. E depois convidar sim, depois vamos ter também a moderar este painel o Jorge Louro Luís, que é formado em Engenharia de Materiais pela Universidade de Aveiro e aluno do programa doutoral em MIT, Portugal, pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. É colaborador do CISECO no desenvolvimento e caracterização de nanopartículas de óxido de zinco e membranas compósitas com poliuretano para fins biométricos. Participou ativamente em projetos de investigação com empresas na Escola Superior de Design, Gestão e Tecnologias da Produção de Aveiro Norte, no domínio da seleção e caracterização de materiais e de soluções de fabrico aditivo para a indústria. Neste âmbito, inclui-se a participação no projeto Arbox, na seleção e caracterização de materiais para uma célula sanitária de unidade móvel de emergência, no projeto RoboCer 3D, no estudo de pastas e geometrias para robocasting de louça utilitária, no ED Additive, no estudo de formulações para sintetização seletiva laser de pós de porcelana e o 3D Carbide em soluções para robocasting e sintetização de pastas de metal duro. E teremos também connosco representantes de empresas da nossa região, desde já a Eumel, empresa de utilidades metálicas, aqui muito bem representada pela Rosela Gonçalves, vice-presidente da direção da AECOA. Portanto, a Eumel foi fundada em 1986, é um dos principais fabricantes europeus de acessórios para louça metálica e tem soluções inovadoras de aço inox e plástico injetado de alta qualidade. Depois teremos também, por um lado e por outro, o nosso Vítor, representante da Essência Dalma, que é a casa onde nós estamos, portanto, que é da cerveja artesanal Vadia. Esta empresa foi fundada em 2010, portanto, embora a Gênese venha já desde 2007, é pioneira no mercado da cerveja artesanal em Portugal. E temos também representante da Valente Marques S.A., fundada em 1971 e que se dedica ao descasque, branqueamento e produção de arroz. Nos últimos anos diversificou a sua oferta de produtos, como massas alimentícias e legumes secos e cozidos de qualidade e em grande variedade. Portanto, é agora a disposição que nós temos. Já quero ocupar o seu lugar, falta só o Vítor. E, portanto, convidamos todos a interagir uns com os outros, debatendo estes temas, aproveitando, por um lado, a experiência de pessoas mais na área da consultoria, mais técnica, com componentes mais científicas, e, do outro lado, a produção, exatamente, pessoas que todos os dias trabalham nas suas empresas e que têm uma experiência, com certeza, vastíssima, e é, enfim, desta simbiose de ideias e de participações que pretendemos também conseguir construir alguma coisa, algo de acrescentar para o futuro desta fileira, equipamentos, serviços e ingredientes para a indústria alimentar, do ponto de vista específico, mas também para o ponto de vista da indústria em geral e da economia do nosso país. E, portanto, assim, vou dar a palavra ao Jorge Luís. Pronto, portanto, eu sou o Jorge Luís, fui convidado aqui para moderar um bocadinho estas temáticas, ou tentar, não é? Portanto, desde já gostaria de agradecer o convite por ter vindo cá. Gostaria também de agradecer as apresentações que foram feitas, muito elucidativas. Tinha aqui também um pequeno enquadramento
para fazer, caso algumas temáticas não tivessem sido abordadas, curiosamente foram todas abordadas. Inclui matérias-primas e processos, inclui a reutilização e reciclagem, o que fazer ao que nós pomos em aterro, e, portanto, muito do que acontece é que os plásticos já têm muito reaproveitamento, já existem muitos canais de reaproveitamento, até mesmo do ponto de vista governamentais e municipais. O que é que nós fazemos ao resto dos materiais, como é que eles podem ser aproveitados ou não. E depois também aqui um pequeno ponto que era a energia gasta e melhorias e otimização dos processos industriais. E que, no fundo, se nós abordarmos estas temáticas todas, vão induzir à redução da chamada pegada de carbono e, portanto, à otimização e reduzir o desperdício. Portanto, o que eu gostaria agora, talvez, se calhar, de perguntar era qual era a visão de cada empresa nestas questões da eficiência energética, sustentabilidade e na redução da pegada de carbono. Este seria o primeiro desafio. E depois, qual é que era o nível de reciclagem, qual seria o nível de aproveitamento de rejeitos e qual era o esforço para que a empresa está a fazer na reciclagem e nestas temáticas. Não sei quem é que... Não sei se pode ser... Não sei, posso falar um bocadinho? Olá, boa tarde a todos. Se calhar a maior parte já me conhece, não deste lado, mas desse lado. O meu nome é Vítor, eu sou um dos sócios, um dos proprietários aqui da Cerveja Vadia, uma empresa pequenina, portanto, mas que sofre de todos estes dilemas, de todos estes problemas, tal como qualquer outra grande empresa. Nós começamos logo com o nosso problema com as nossas matérias-primas. Portanto, nós temos 4 matérias-primas base, sendo que 95% da cerveja é água. Portanto, a água que utilizamos é da nossa exploração própria, mas temos aqui um problema, é que para cada litro de cerveja produzido, uma pequena empresa gasta 10 litros de água em todo o seu ciclo produtivo. O que temos feito aqui, isto comparativamente com uma grande indústria, por exemplo, os nossos 2 grandes produtores, a Unicéria e a Central de Cervejas, eles anunciam menos de 5 litros de água por cada litro de cerveja. Com toda a sinceridade, eu não sei se isto é verdade, não é fácil, mas eu não sei a que custo ambiental é que isso acontece. Ou seja, para limpar água é preciso muito químico, não é? Portanto, não sei até que ponto é que isso é bom, mas acredito que o seja. Nós temos feito um trabalho enorme na redução do consumo de água, sobretudo na reutilização da mesma. O nosso primeiro problema é sobreviver, portanto, digamos que muitas destas problemáticas são secundárias numa primeira fase do ciclo de vida, aliás, da implantação das nossas empresas, mas neste momento uma das grandes preocupações é precisamente a redução do consumo de água. E eu creio que nós, neste momento, provavelmente andaremos, se calhar, nos 6, 7, 8 litros, não tenho a certeza, portanto, isto é um processo em contínuo e nós temos, mas de qualquer forma, grande parte da água que é consumida, ela pode ser depositada em meio hídrico, porque ela é a água que está perfeitamente própria para consumo. Felizmente o que nós fazemos é cozer cereal e a água que não é utilizada no próprio processo produtivo da cerveja, ou seja, que não é utilizada no produto, é utilizada para arrefecer, ou seja, basicamente, para a pasteurização, portanto, é água que depois que está perfeitamente limpa. Temos outro problema, que são as nossas matérias-primas, as outras matérias-primas, o cereal. Infelizmente, a maior parte do cereal é importado. Portugal produz apenas 30% da cevada dística utilizada na produção de cerveja. Nós temos uma luta, somos um pequeno produtor, mas tentamos que a cevada que utilizamos seja nacional. Estamos a falar de 80% da cevada que nós, mais ou menos da cevada que utilizamos na produção da cerveja, nós, fazendo fé naquilo que os nossos fornecedores nos dizem, portanto é nacional. Dos 30% que Portugal produz, 80% do que nós utilizamos é nacional. Temos uma terceira matéria-prima, que é o lúpulo. O lúpulo também é, nas grandes cervejeiras, é todo importado. O lúpulo, para quem não sabe, é um aromatizante, é um conservante natural. É uma flor da família do cannabis, não tem THC, portanto não é problemático,
mas o lúpulo nós também estamos agora a fazer parcerias com produtores locais para conseguir incentivar a produção nacional ou local. Aliás, nós temos 2 amigos que já produzem aqui nas terras de Santa Maria lúpulo, só que infelizmente se calhar eles produzem na ordem dos 5% daquilo que nós precisamos, ou seja, 95% é ainda importado. E temos o último ingrediente, dos principais, que são as leveduras. Curiosamente, levedura seca, que é também ela importada, mas nós o que fazemos é, temos aqui uma maternidade, ou seja, importamos multiplicamos em milhões, portanto, e utilizamos-la, levedura, digamos, multiplicada aqui, portanto, utilizamos a levedura das produções anteriores. Temos um grande problema, é efetivamente a energia, neste momento, que nós também estamos a tentar, de alguma forma, reduzir a nossa pegada e produzir a nossa própria energia. Temos painéis, creio que temos aqui a cobertura deste edifício, está toda ela, pronto, metade são painéis, portanto, painéis fotovoltaicos. Uma parte da energia que nós utilizamos também é gerada aqui localmente. E estamos ainda também a tentar reduzir o próprio consumo com a reutilização. Falei um bocadinho da água, mas do aquecimento da água. Nós adaptamos, todo o nosso equipamento de produção de cerveja é desenho nosso, portanto é produção local, e então nós preparamos o equipamento para fazer a reutilização da água, da água do processo, permitindo que ao arrefecer a água, aquecemos água. Ou seja, desses tais 10 litros, ou perto de 7, que nós utilizamos no processo, nós utilizamos-los também para gerar energia, ou seja, nós, ao arrefecer a cerveja do processo de produção, nós já estamos a aquecer água para as produções seguintes. E com isso nós poupamos bastante, poupamos muito dinheiro. Não é uma coisa que nós consigamos, digamos, não conseguimos ainda medir a poupança energética, mas de futuro vai ser um trabalho que queremos fazer. Para a indústria da cerveja também, agora, creio que é a Unilex, não é? A legislação, creio eu que é a legislação que saiu ou que está para sair, do ponto de vista de... Não sei se vocês conhecem isto que está aqui. Conhecem, não conhecem? Pronto. Temos aqui uma série de desafios. A cerveja, portanto, é transportada em garrafas e temos um problema com o vidro. As grandes cervejeiras vão conseguir reutilizar, portanto, têm uma percentagem elevada de retornável. Nós, cervejeiros artesanais, não temos. Portanto, nós não conseguimos, a nossa logística inversa é um problema. Mas felizmente, tanto as garrafas, como o papel das caixas, como o próprio plástico, portanto, e o metal das cápsulas, todo ele pode ser reciclável. Infelizmente, nós não temos praticamente nada que seja retornável, o que é um problema. A única forma de nós, pequenos produtores, conseguirmos trabalhar com a garrafa retornável seria unir-nos todos e usarmos um único modelo de garrafa. Só que isso, infelizmente, em Portugal é praticamente impossível, porque nós somos todos uns ciumentos, somos uns invejosos uns com os outros. É assim, todos queremos ter a nossa coisa única. Comparativamente com os alemães, quem viaja e vai às lojinhas encontra, como nós temos aqui, dezenas de lojas de vinho, eles têm as de cerveja, e olham e veem praticamente todas as garrafas iguais, só muda o rótulo. Nós não, cada produtor um modelo de garrafa diferente. Então, para um pequeno produtor é completamente impossível reutilizar as garrafas, porque as nossas é assim, se enviarmos uma caixa de 12 garrafas para um cliente, é completamente impossível ir lá buscá-las, porque não é viável, não é rentável economicamente. Se todos usássemos o mesmo modelo de garrafa, aí sim, já teríamos um intermediário qualquer, não temos que ser nós a recolher as garrafas e a recuperá-las e a lavá-las, até porque depois temos o problema ambiental. Nós teríamos que ter aqui, para lavarmos e para podermos reutilizar as nossas garrafas, iríamos ter aqui um outro problema ambiental. Se calhar ia ser pior, digamos, essa solução do que pura e simplesmente reciclar as garrafas. Mas se nós conseguíssemos convencer todos, aliás, nós não devemos ser convencidos, nós devíamos ser obrigados, porque convencidos nunca seremos. Portanto, se fôssemos obrigados a usar todos o mesmo modelo de garrafa, facilmente encontraríamos aqui uma empresa, um prestador de serviços,
que nos iria recolher as garrafas dos nossos clientes, iria lavá-las e nos iria devolver as garrafas por um preço, se calhar, muito mais baixo do que temos hoje, portanto, na compra. Não é fácil, pronto, ser pequeno não é fácil, portanto, alguém disse, não sei, que isto começa tudo pelos maiores, pelas grandes empresas, creio que foi a doutora, não foi? E é verdade, nós esperamos que algum dos grandes pronto, comece com tudo isto para depois nós podermos seguir, porque sozinhos não o vamos fazer. Não sei se tem alguma questão relacionada com a cerveja Vadia. Estejam à vontade. Boa tarde. Sou Rosélia da Iomel e relativamente a este assunto o que posso dizer é o seguinte: nós já há alguns anos que temos os painéis fotovoltaicos, portanto produzimos a energia que necessitamos e o resto volta à rede. Portanto, isso tem sido uma mais-valia para nós já há bastante tempo. Depois, em termos produtivos, a nossa matéria-prima é o aço inox, portanto, isso aí não há produção em Portugal, não é? É toda essencialmente importada de França, Bélgica, Espanha, Alemanha, essencialmente. E depois as sobras, digamos, aquilo que é a sucata, não é? Normalmente essa retorna ao ciclo, porque é de novo vendida, é de novo, vai para as siderúrgicas e, portanto, é feito de novo aço novamente. Portanto, aí está o problema resolvido. De qualquer uma das formas, nós temos alguns produtos que, eles ao serem estampados, sai a tal dita sucata, mas essa sucata muitas vezes é reutilizada noutras peças que nós temos e que dá para nós fazermos isso, portanto ela não volta a entrar no circuito, mas de uma forma diferente. E portanto, essa também é uma das nossas preocupações, quando às vezes temos esse tipo de sucata, verificarmos onde é que podemos, digamos, se temos algum produto que já existe e que pode ser utilizado, ou então, se temos em mente a criação de um novo produto qualquer, tentarmos às vezes partir do pressuposto de que esse resíduo seja reutilizado para, digamos, utilizá-lo de outra forma diferente. Por exemplo, em relação às águas, nós temos uns sistemas de, vamos lhe chamar, de um polimento feito numas máquinas de vibração que têm aditivos químicos, têm água e que depois tiram rebarbas e dão algum polimento final às peças. Nós temos 2 hectares e uma das hectares faz, digamos, ali a limpeza daquelas águas que depois voltam a entrar no sistema para o mesmo sítio e serem reutilizadas. Prontos, há ali um circuito que vai andando para não estarmos sempre a lançar para a rede pública, não é? E depois temos a outra rede, a outra ETAR, que faz realmente as lamas e tudo isso para ser tratado convenientemente, para não ser lançado de forma, digamos, negligente, digamos assim. E, essencialmente, digamos, a nossa preocupação já anda por aí, há muitos anos. Boa tarde a todos. Eu sou da empresa Valente Marques, sou a diretora da qualidade. Nós, em termos de economia circular, somos uma empresa que conseguimos, de alguma forma, dar produtividade de uma forma muito eficiente a todos os nossos subprodutos, inclusive. Mas tudo isto começa muito antes de chegar à fábrica, como é óbvio. A Valente Marques faz este ano 50 anos, são muitos anos, e tem campos produtivos de arroz nossos e também em parceria com alguns dos agricultores que trabalham connosco e associações. E, como todos sabemos, a agricultura é uma atividade económica que apresenta e que retira muitos recursos da terra, não é? E todos os nossos produtores trabalham em proteção integrada,
Existe aqui uma gestão priorizada relativamente à gestão do solo, à gestão da água. Os agricultores são daqueles que mais sabem o rigor da aplicação da água na altura correta e, por isso, fazem-no com todo o rigor. A aplicação dos próprios nutrientes. São feitas análises à água, são feitas análises ao solo, precisamente para perceber a quantidade que é necessário adicionar, para não se adicionar só porque sim e sem essa necessidade. E depois também a questão do controle de herbicidas. A proteção integrada tem o lema que só se a praga que estiver implementada na cultura a perda da produção for superior ao custo do tratamento, é que é aplicado o tratamento. Pronto, estes são alguns dos pressupostos da proteção integrada, que são cumpridos e que permitem, de alguma forma, manter de forma sustentável a produção de arroz. Obviamente que a proteção integrada veio fazer muito pela cultura de arroz, porque os agricultores são, de alguma forma, financiados, não é, por assim dizer, porque naqueles terrenos nada mais poderá ser cultivado, são pantanosos, são terrenos que estão adaptados precisamente para o arroz e por isso este incentivo é de todas as formas muito importante. Quando chegamos à parte, toda a parte do desenvolvimento da planta é acompanhado por temos engenheiros agrónomos que fazem o acompanhamento. Quando chega a altura de ceifar e colher o arroz, este é feito por debulhadoras já muito avançadas, que fazem a debulha do arroz e imediatamente trituram a palha e a espalham no terreno, porque a palha, no final da colheita, acaba por ser um problema, porque tem que ser tratada. E muitas vezes não pode ser feito como pretendia. Muitas vezes a queimada, cada vez mais tem diminuído isso, e então a evolução dos equipamentos, lá está, vem ajudar precisamente a diminuir esse problema ao agricultor, porque acaba por vir a servir de fertilizante no próprio terreno. Tem outros senãos, porque pode haver aqui a disseminação de infestantes que pode pôr culturas em causa, mas atempadamente os tratamentos que são depois aplicados na altura da preparação do terreno vão ajudar precisamente a minimizar isso. Depois, então, do arroz já estar colhido, vai então para os silos, para ser seco, e é depois então transportado para a Valente Marcos. A Valente Marcos, para além de ser transformadora de arroz, tem também associada a nós 2 empresas de transportes que gerimos de forma que os carros nunca andem vazios. Isto foi feito já com este propósito. Fazemos os carros que fazem a distribuição dos nossos produtos, quando vão para Sul, nunca vêm vazios e trazem as nossas matérias-primas. Isto porque o custo de transporte é assim rentabilizado e conseguimos diminuir também, diluir aqui os custos, não só na parte da distribuição, como também na parte de recepção de matérias-primas. Mais uma vez, andamos aqui na questão da economia circular, de forma a conseguirmos fazer um pouco e reduzir um pouco a nossa pegada. Depois de já estar nas nossas instalações, vamos então aqui começar o processo em si, o processo de transformação. Em termos de transformação, a nossa empresa realmente tem um consumo elevado de energia. Recentemente, há cerca de 1 ano, não na nossa unidade do arroz, mas numa das unidades novas que construímos, nomeadamente das bolachas, que usa o nosso arroz para fazer bolachas expandidas de arroz e de milho. Aplicámos realmente 283 painéis solares que já permitem reduzir, ainda não conseguimos produzir tudo aquilo que precisamos, mas já somos autossuficientes em 59% e isto já é bom. Em termos de 1 ano já conseguimos ver alguma evolução no investimento que foi feito ao nível da redução de energia.
Depois, ao nível de equipamentos, recentemente adquirimos também equipamentos, isto em termos de evolução de equipamentos, nós trabalhamos basicamente com 2 ou 3 empresas, mas a principal é a Buller. São equipamentos específicos para a área das moagens e no setor do arroz, inclusive, não é? Recentemente adquirimos realmente equipamentos novos que nos permitem realmente ter uma noção de que a eficiência, como disse há pouco, a eficiência começa a diminuir e nós tínhamos, como eu disse, temos 50 anos, temos equipamentos que fomos prolongando a sua vida, mas que a custo, se calhar, um pouco mais depreciativo, porque o custo de energia também é um custo muito grande. Mas nós somos apologistas de, e como disse, são equipamentos caros, reutilizar, aproveitar. Se o equipamento não está como temos sempre os mesmos equipamentos, é que ele sai, são peças que podemos reaproveitar, fazemos-lo. Temos na nossa oficina equipamentos que reaproveitamos precisamente com esse objetivo para, numa situação de emergência, podermos estar aptos a dar resposta. Também ao nível da iluminação, recentemente acabámos um projeto de instalação de aumento da nossa capacidade silar. Instalámos 10 silos de 50 toneladas que à volta exigem muita iluminação. Fizemos tudo em LED, já temos a fábrica quase toda em LED, falta uma das zonas e isso também veio de alguma forma reduzir, aí sim notámos bastante, porque foi um investimento, ainda assim há algum investimento, e isto é importante que se perceba, porque mesmo que se quisermos sermos sustentáveis e trabalharmos nesta questão da economia circular, há sempre investimento a fazer e as empresas têm que ter potencial para investir, claro, concorrer aos fundos de apoios, mas há sempre uma parte que tem que ser avançada pela empresa e ela tem que existir. Por isso, ser sustentável implica também ter dinheiro para o poder fazer. Sim. Só uma pergunta. Sim, desculpa. Não é isso. Mas e em termos de indicadores, vocês estão a seguir algum indicador? A pergunta é para os 3. Portanto, os indicadores da transição circular para empresas que foram apresentados aqui, assim, existe a possibilidade de fazer algumas medições e perceber a localização da empresa no paradigma da economia circular? Passo, se calhar, para aí. Nós nunca nos, digamos, na economia circular, nunca nos fizemos esse estudo, mas em termos de nós próprios, vamos sempre monitorizando os custos associados e ver se estão realmente a diminuir ou se mantêm, portanto, e o que é preciso fazer para melhorar. Eu há bocado na minha intervenção esqueci-me de dizer que, por exemplo, os nossos clientes nacionais, quando nós vamos fazer uma entrega, as caixas de cartão que levam as nossas pecinhas e os respectivos cartões que vão dentro a separar cada peça, eles retornam nas caixinhas e nós voltamos a reutilizá-las para a próxima e andamos neste vai e vem sempre. Vamos levar e trazemos de novo. Portanto, há aqui uma economia em termos de caixas de cartão que elas têm uma durabilidade imensa, porque estão sempre a ser reutilizadas. Pronto, quando são velhinhas, então aí vão embora, não é? Mas há uma reutilização permanente. E, por exemplo, há umas coleções de asas que elas vão em caixinha, a caixa é de esferovite e tem os compartimentos. Então, as caixas vão e as caixas voltam. Eu tenho lá caixas que têm 10 anos ou mais e andam neste circuito para trás e para a frente. Portanto, há aqui uma economia enorme disto. E, por exemplo, também a nossa iluminação pública à volta da fábrica também já é em LED já há uns anos. No interior também está a ser passada para LED. Portanto, há toda uma tomada de iniciativas nesse sentido. Posso? Honestamente, nós não estamos a fazer nenhuma medição, digamos assim, a seguir nenhum indicador. A verdade é que todas as nossas ações, em qualquer uma destas áreas, têm como objetivo redução de custos.
não é? Portanto, o nosso objetivo primário, como eu disse há pouco, é sobreviver. Então, se eu não posso aumentar, todas as matérias-primas estão cada vez mais caras, a energia está mais cara, mas o problema é que eu não posso agregar este custo ao meu produto, porque senão não o vendo. Então, eu tenho que poupar. Portanto, e todas estas ações, exatamente, têm como objetivo essa poupança. Peço desculpa, eu há bocadinho, e porque está aqui, eu esqueci-me de dizer que nós temos uma pequena abordagem à economia circular com a Valente Marques. Portanto, nós temos uma cerveja, começamos a produzir há algum tempo atrás, em que 30% da matéria-prima sólida é arroz, é trinca de arroz, caçarola. Portanto, exatamente. Produzido, creio eu, que é mesmo das vossas produções, creio que no Sado, se não me engano. Eu sei que vocês têm dois. A ideia era que seja nacional e que fosse local. Portanto, a ideia é que 100% da matéria-prima utilizada nessa cerveja seja, em primeiro lugar, local. Nós só conseguimos fazer com o arroz, pelo menos com a empresa transformadora de arroz, e com o lúpulo. Com o cereal, portanto, não é de fornecedores nacionais, de produção nacional, mas não local. Já agora, tivemos também outro projeto de economia circular com o continente. Nós produzimos uma cerveja com as sobras de pão do continente. Um produto fabuloso, fantástico, mas que, sinceramente, eu acho que eles não aproveitaram devidamente. Às vezes as grandes empresas têm objetivos nesta área, mas eu acho que é só uma checklist. E então eles desafiaram-nos para desenvolver este produto, ele foi produzido, foi divulgado a seu tempo, só que é um produto que é um produto continente. Portanto, e eu dá-me a ideia que tanto a cerveja como alguns outros, como o pão, creio que fizeram um pão de banana, fizeram uma montanha de outros produtos, morreram, tiveram a sua apresentação, tiveram o seu momento mediático, mas depois não é aquele o foco deles, portanto, venha o outro produto, vamos falar deste novo produto que os outros já não interessam. Mas a cerveja era uma cerveja fantástica, que depois nós também, não é muito fácil, precisamos de um parceiro com esta dimensão para nos fornecer a matéria-prima para podermos continuar a produzir. Como não temos aqui perto ninguém que nos possa fornecer o pão naquela quantidade, estamos a falar de sobras de pão, aquele pão que já não é, portanto, o primeiro não é vendido, depois não é doado e é mesmo a sobra da sobra, portanto, que era o que nós utilizávamos. Infelizmente, o projeto não teve continuidade. E depois também o address, que é depois de produzirmos a cerveja, a parte sólida da cevada, portanto, cevada, trigo, aveia, centeio, o que for, é cedida a um agricultor aqui da região, em primeiro lugar para consumo animal e depois também aquele que não é consumido pelos animais é para compostagem, mas creio que 100% do cereal é para consumo animal, portanto pouco sobra. Tentamos também ter parcerias com padarias, só que infelizmente a nossa legislação parece-me que não permite utilizar esta sobra de cereal do nosso processo produtivo. Eu não sei, pelo menos as padarias aqui à volta nem querem ouvir falar de nós, têm medo, porque dizem a ASAI entra aqui e acaba connosco em 3 tempos. Acredito que seja preciso obter alguma licença especial para poder utilizar estas sobras, mas não. Também é uma luta muito complicada para nós, portanto, e nós decidimos deixá-la para mais tarde. Não, só uma questão. Nós na empresa fazemos, todos os meses, fazemos análises às nossas águas para sabermos como é que elas estão a sair, como é que estão, se há problemas, se não há, que é para se resolver atempadamente essas questões. Bem como fazemos as medições das poeiras das torres do polimento. Portanto, há sempre, pelo menos 1 ou 2 vezes por ano, fazemos a medição das poeiras, portanto, para sabermos se as emissões estão acima, abaixo, o que é preciso fazer para melhorar esse tipo de questão. Pronto, relativamente à questão que tinha colocado, indicadores, nós também ainda não estamos a fazer nenhum tipo de medição. Pronto, o que fazemos é realmente, como disse,
Nós queremos reduzir custos, obviamente, e por isso vamos aplicando as medidas que, à medida que elas vão sendo necessárias, vão sendo aplicadas, não é? Com o objetivo sempre de ser o mais eficaz e produtivo possível. Assim, eu não sei se posso continuar a dizer, porque a circularidade dos nossos produtos ainda está aquém. Não sei se quer fazer mais alguma questão ou se quer que continue. Então vá. Se calhar assim, depois no meio. Depois também o que foi abordado foram algumas tipologias de certificação ambiental. E, portanto, algumas até mais fáceis, uma delas uma checklist ou outra, incluindo até a do embalamento, que até para ser fácil até adquirir e que poderá trazer alguma vantagem. Portanto, não sei se querem comentar em termos de normas, o que estão a seguir, o que pensam seguir e o que realmente são na medida do que é que poderão poder falar. Bem, ao nível da certificação ambiental, a Valente Marques ainda não avançou com nenhuma norma. Nós, a nível de certificações, temos sim a EFS, a nível de segurança alimentar. É uma norma internacional que nos permite vender para todo o mundo. E os nossos, ainda não temos aqui assim o requisito, como disse há pouco, por parte dos nossos clientes relativamente a uma 14.000 ou... Temos sim, trabalhamos com fornecedores certificados FSC, todo o nosso cartão, em todas as nossas embalagens de cartão, é proveniente de gestão ambiental responsável. Ao nível das embalagens, temos vindo a reduzir consideravelmente. Estamos neste momento a implementar a redução das embalagens no nível da espessura. Retiramos etiquetas em algumas referências, precisamente para reduzir o impacto. E em algumas delas estamos inclusive também a torná-las monoproduto, para que sejam mais recicláveis. Estamos a falar aumentar a sua reciclabilidade. Pronto, basicamente, ao nível estamos a estudar também a embalagem de papel. Vamos voltar, se calhar, aos tempos antigos e voltar a embalar arroz em papel. Com esta questão, ainda que não será para tudo, não é? Porque o papel também vai matar árvores, não é? Obviamente, e vai ser necessário. E a questão do papel reciclado ainda não está para a indústria alimentar muito clarificado e não há legislação que nos permita com segurança embalar em papel reciclado. Mas já estamos a trabalhar também nesta base de melhorar em termos de embalagens. Fantástico, não sei se... Não. Se queres, não sei se queres... Nós ainda não implementamos e não estamos a aplicar nenhuma das normas que foram aqui abordadas. Portanto, é assim, regemos pelas boas práticas. A única certificação que temos, e eu acho que já é muito boa para o nosso processo produtivo, é a certificação em modo processo biológica. Portanto, a certificação biológica, nós temos... Tanto as nossas limonadas como parte das nossas cervejas são certificadas, ou seja, tivemos que certificar o processo e alguns dos produtos. E regemos todos os produtos que não têm a certificação, obviamente tirando a questão da origem das matérias-primas, todo o processo ele é idêntico, portanto é igual. Somos uma empresa pequena, nenhum dos nossos clientes, dada a nossa dimensão, nos exige nenhuma certificação específica, tirando esta do modo de produção biológico. Portanto, ainda não fizemos. Tudo a seu tempo, também tem custos elevados certificar e quando formos ricos vamos fazê-lo. Nós temos a certificação da ISO 9001 e temos um artigo dentro da fábrica que produzimos que é um produto que é certificado, que é os tubos da Sinox, que esses estão dentro de uma norma específica e que para estarem no mercado têm que ser devidamente certificados. E a entidade que costuma fazer essa auditoria todos os anos é o Certif, que, pelo que sei, é a única entidade que consegue fazer isso e, portanto, faz essa e faz a certificação da empresa. E para a semana lá estão eles. Agora, um bocadinho mais por fim.
seria falar um bocadinho das questões energéticas, não é? Portanto, que já foram abordadas muito no princípio aqui desta conversa, e um bocadinho do fazer mais com menos também já foi, portanto, neste caso agora seria também falar um bocadinho de controlar os fluxos nas medições e, portanto, ar comprimido, fugas de ar comprimido, a análise de faturas ou contratos, ou até mesmo perdas de energia. Eu não sei se isso em cada uma das empresas. Em relação falou do ar comprimido, lá na fábrica todos os dias, quando as máquinas param, alguém vai fazer um check-up a ver se deixaram o tubo do ar da máquina aberto, o compressor ligado. Fazem isso todos os dias, fazem aí uma verificação, porque isso tem custos, não é? Exatamente. Portanto, não sei quanto aqui ao resto das empresas, não sei se vão falar um bocadinho acerca do que seria a manutenção preventiva. Certo. Todas as coisas acontecerem, atuar. Assim, nós temos em nível de equipamentos, a fábrica é extremamente complexa. Temos ar comprimido de duas qualidades, porque temos contacto direto com produtos alimentares, e para isso adquirimos recentemente um compressor sem óleo para o fazer, para conseguir cumprir com todas, cumprir, não é no sentido porque isto não está legislado, é apenas uma norma, é uma indicação, mas que fazemos cumprir, porque afinal de contas é o produto é o ar que entrar em contacto com o arroz para levar o arroz para o embalamento. E depois temos o ar comprimido para equipamentos, que também tem que ter, obviamente, qualidade, mas não é tão exigente, e os equipamentos associados não são tão ou seja, não são tão eficientes, por assim dizer. Em termos de manutenção, está tudo muito cronometrado, precisamente para evitar que haja problemas. As empresas com que trabalhamos, estas são externas, com que trabalhamos têm os timings e sabem que ao fim de X horas têm que vir verificar se tudo está a funcionar, precisamente para evitar que entrem em situação de ruptura e que a fábrica ainda não para, porque nós temos sempre substituição, mas evitar que entremos em excesso, em consumo excessivo. Depois, em termos, nós temos muita manutenção interna, mas também temos muita manutenção externa, precisamente por termos equipamentos muito específicos e que, para poder mexer, tem que ser realmente um técnico qualificado. E temos que, muitas vezes, isso é uma coisa que gostaríamos de alterar e que estamos a ver a possibilidade de realmente dar formação interna para que alguns dos nossos técnicos consigam fazê-lo. Já conseguimos fazer algumas coisas, mas há outras que ainda assim temos algum receio, porque uma falha pode pôr muita coisa em causa. Em termos de manutenção, sim, trabalhamos muito na prevenção, precisamente para evitar custos necessários. E paragens, obviamente. Agora, nós, curiosamente, ao nível do ar comprimido, substituímos muito recentemente o nosso compressor e fizemos uma revisão a todo o circuito de ar comprimido, porque tínhamos bastantes fugas, bastantes problemas, e isso obviamente tem um impacto enorme nos custos energéticos. Além disso, agora temos também para redução do consumo energético, vamos aumentar o nosso permutador de placas. O que é que isto quer dizer? O permutador de placas basicamente é o equipamento que nos permite arrefecer o mosto da cerveja e aquecer a água, ou seja, e aumentar o número de placas vamos conseguir arrefecer ainda mais o mosto e aquecer, e a água resultante desse arrefecimento do mosto vai ficar a uma temperatura superior. O que quer dizer que depois, nas produções seguintes, nós recuperamos esta água, já não precisamos de a aquecer mais, ela entra diretamente dentro do processo à temperatura ideal para a primeira fase da produção da cerveja. Além disso, estamos também a alterar aqui algumas fases do processo, estamos a fazer a recuperação dos condensados, tanto da pasteurização como de própria produção de cerveja. Nós fazemos o aquecimento com vapor, portanto, e agora notamos que temos bastantes perdas a este nível e estamos a recuperar toda esta água quente
para entrar novamente no circuito e então não ter de começar do zero a aquecer tanto para a pasteurização da cerveja engarrafada, como também para o próprio equipamento de produção do mosto de cerveja. Creio que nós neste momento, no caso do promotador, nós conseguimos arrefecer, o mosto sai da panela de produção mais ou menos a 80 graus e conseguimos arrefecer até 27, e nós precisamos de arrefecer abaixo dos 20 graus para adicionar leveduras, que são os organismos que vão consumir os açúcares para produzir o álcool. Portanto, quer dizer que ainda precisamos gastar alguma energia para arrefecer até aos 20 graus. E conseguimos água por volta perto dos 50 graus, ou seja, a água resultante deste arrefecimento do mosto, nós recuperamos-la por volta dos 50 graus e queremos recuperá-la na ordem dos 60, 65 graus, o que que vai ser possível com a alteração deste promotador. Isto vai resultar daqui uma poupança bastante grande de energia, portanto, ao fim do mês vai ter impactos provavelmente até no custo do produto. Já não fizemos nenhum cálculo, mas temos essa consciência de que vai ter um impacto muito grande. Ainda posso completamente. Aproveitei, estava-me a esquecer deste pormenor. Nós também utilizamos a produção de vapor. Nós temos, ou somos, a nível nacional, uma das únicas unidades que produz arroz vaporizado, e fazemos com recurso a uma caldeira de vapor, e que recentemente, mais ou menos há quase 4 anos que já estamos a trabalhar neste regime, substituímos a caldeira de combustíveis fósseis para uma caldeira de biomassa, né, com recurso a pellets. Isso veio reduzir bastante e significativamente não só as nossas emissões. Eu agora não tenho dados porque não fui ver o relatório, mas sim, eu falei com a nossa engenheira e ela disse-me que sim, que reduziram bastante. E obviamente o custo associado, né? Neste momento o gasóleo está a um preço e já na altura estava alto. Conseguimos com isto fazer essa redução de custos. Ainda temos também um economizador que, com os gases que são libertados, temos na fábrica um secador, e são utilizados para depois aquecer e fazer a secagem do arroz. Estava-me a esquecer desse pormenor. E, portanto, agora com este pequeno contemplamento destas 3 empresas da realidade, eu gostaria de passar a palavra a quem talvez pudesse aconselhar e talvez até propor algumas soluções. Portanto, eu gostaria de passar a palavra. Por favor. Não sei se querem começar. Não. Ora bem, eu estou mais na perspectiva académica, económica e política e, portanto, daquilo que foi dito aqui, eu própria vim aqui aprender algumas coisas. E também, portanto, em jeito de clarificação / aprendizagem, há aqui 2 coisas que às vezes se confundem, que é o conceito de pegada de carbono e pegada ecológica. Porque, como foi dito aqui, por exemplo, para reduzir o consumo de água, se calhar vai ter impacto ao nível, portanto, está a reduzir a pegada hídrica, mas provavelmente está a aumentar a pegada energética ou a produzir outro tipo de resíduos. Portanto, aqui, quando se fala de pegada ecológica, é preciso ter em conta também o conjunto, que é o consumo de água, o consumo de energia, o consumo de matérias, o próprio impacto no solo. Portanto, a pegada ecológica tem vários domínios e, quando falamos em economia circular e sustentabilidade, é preciso olhar para o conjunto. Não só para reduzir, podemos estar a reduzir muito o consumo de água, mas estar a aumentar outros aspectos. Depois, percebi-me que algumas práticas que as próprias empresas têm estão a descobrir que fazem parte da economia circular e se calhar nem tinham noção disso, não é? E acho que falta então aqui também a parte informativa de realmente dizer às empresas: podes fazer isto, ou isso que estás a fazer é uma boa prática e faz parte dos objetivos de economia circular. A parte da cooperação foi falada aqui também, acho que é bastante relevante. Cooperação entre parceiros.
no que diz respeito, por exemplo, à produção de energia, como aqui a colega já falou na parte das comunidades de energia, na parte das embalagens, o facto de ter uma garrafa comum, a utilização de subprodutos. Portanto, a cooperação aqui é muito mais importante e muito relevante do que estarmos cada um virados para o seu umbigo. Podemos pensar que podemos ser mais competitivos dessa maneira, mas está mais provado que é precisamente o contrário. Portanto, a cooperação leva-nos a um caminho e uma competitividade maior do que o isolamento e olhar cada um para si. E depois, a questão do que é que motiva a economia circular. Ou seja, foi aqui falado que a maior motivação, principalmente para as empresas pequenas, é a redução de custos. Mas pronto, há estudos que mostram, estudos empíricos que mostram que aqui a legislação e as políticas têm um papel muito relevante. O facto de haver normas obrigatórias, de haver, por exemplo, uma norma que obrigasse a uma garrafa comum, por exemplo, uma embalagem comum, os impostos, os subsídios, normas específicas, têm muita relevância na evolução desta economia circular, inicialmente, porque depois as empresas acabam por adotar e entrar nesta dinâmica e acabam por tornar essas práticas e ver até vantagens nessas práticas que inicialmente lhes pareciam difíceis ou custosas. Aqui já há outro driver, outro fator que é relevante para a adoção destas práticas, que é a dimensão das empresas. E há bocado falava que se começava pelas grandes, a dimensão e aqui o volume de negócios, obviamente, porque tendo maior dimensão de lucros também se pode investir e apostar mais nestas questões, e também a visibilidade e o marketing, ou seja, o impacto no mercado, o impacto no cliente, acaba por, se calhar aqui mais a médio e longo prazo, trazer retornos à empresa que não são imediatos. Mas isto, se calhar, para as grandes é mais fácil do que para as pequenas começarem por aí. Portanto, vim aqui aprender algumas coisas também convosco e acho que se fez aqui uma boa ligação entre o que foi dito e aquilo que vocês mostraram acerca da vossa experiência, e acho que é com pequenos passos que vamos lá, e a começar pelos pequenos, não é? Que somos mais que os grandes, mas que temos essas dificuldades, mas que, apoiados por as políticas corretas e pela legislação correta, acho que se pode evoluir para esse caminho. Medidas concretas, se calhar passava aqui a palavra à colega. Tem aí. Pronto, já toda a gente está a produzir energia, o que é fantástico. Mas, por exemplo, há bocado, quando estávamos a falar do ar comprimido, verificar quando se fecha a unidade, ver se não ficou nada ligado é muito importante, mas também é importante perceber se quando está ligado há fugas ou não. Sim, né? também se faz. Porque a questão das fugas às vezes são um bocadinho... Às vezes elas são muito difíceis de detectar. Às vezes são mesmo difíceis. E pronto, e é consumidor de recursos, não há outra maneira de dizer. É consumidor de recursos, alguém tem que ir ver. E, portanto, a forma automática de fazer as coisas é sempre mais económica, mas depois às vezes exige ali um investimento inicial que pode não ser, que pode ser limitador. Pronto, era relativamente às produções de energia, eu acho que acho que é sempre interessante pensar numa lógica de comunidade, com aquilo que está à vossa volta, com as empresas que estão à vossa volta, com as casas, com os restaurantes, com os cafés, e perceber se não era engraçado fazer uma comunidade de energia e essa energia que está a ir para a rede, porque vai invariavelmente energia para a rede. É praticamente impossível ter uma instalação que não injete energia na rede, e essa energia que vai para a rede poder ser partilhada localmente e poder ser gasta localmente. Porque isso não vai, de maneira nenhuma, limitar a capacidade do edifício de consumir a energia que precisa. Portanto, o edifício continua a consumir toda a energia que precisa, o excedente é que pode partilhar localmente e se tornar a coisa mais interessante para a comunidade local. Ok? Mas de resto acho que vocês estão todos no bom caminho. Não importa. Eu não.
Bem, eu estou aqui como Presidente da Mesa da Assembleia Geral da ECOA, mas eu estou ligado a uma empresa. E como estava aqui a falar nas empresas grandes e nas pequenas, eu tenho uma experiência que vocês vão ficar completamente admirados. E que tenho uma Lactogal de produtos alimentares, que fatura quase 1.000 milhões de euros, e tenho uma Lactogal Energia que dá lucro. Sim. É uma cogeração que nós autonomizamos para que não se perder, digamos assim, dentro daquilo que são os proveitos e os custos da empresa, que aquilo nunca sabia onde é que aquilo estava. E agora é uma cogeração que nós temos, é cogeração. Sim, é cogeração. Numa das empresas, temos uma cogeração montada já há uns anos, que dá lucro. Vende à rede toda a energia e compra à rede toda a energia. Portanto, fazendo as contas daquilo que ela compra e daquilo que ela vende, ela ganha dinheiro. Mas aí é um caso muito específico, calma lá, isso é um caso muito específico. Isso é as cogerações são contratos, as cogerações em coisas como a Lactogal, e não é só Lactogal, como é que se chama aquela, agora está-me a falhar, produção de papel. A Navigator. A Navigator também tem cogerações e tem. Aliás, eu tenho um amigo que trabalha na Navigator e o negócio mais rentável da Navigator é a venda de energia, é a produção de energia. É o que tem mais margem. Mas não é qualquer pessoa que consegue fazer uma cogeração, que consegue fazer um contrato de cogeração. Okay? É preciso ser uma Lactogal ou uma Navigator. É preciso ter um consumo. Não, na altura que muito nós grande. instalamos a cogeração, não havia ainda Lactogal sequer. Havia a ProLeite, que foi a empresa que resolveu instalar a cogeração e na altura fez um contrato, no bom tempo, estamos a falar nos anos, há 30 anos, à volta disso, não é? Portanto, quer dizer, a cogeração também já está mais que amortizada. E, portanto, também é por isso que aquilo pode custar, tem uma manutenção cara, porque é preciso fazer-lhe manutenção, mas na verdade está totalmente amortizada e, portanto, aquilo que vende é alguma coisa, com certeza, que aquilo é uma cogeração grande, porque já na altura nós fazíamos os aproveitamentos dos condensados, essas coisas todas já ia para produzir outro. Quer dizer, nas empresas de laticínios, isso é natural que se faça o aproveito dos condensados para aquecer a água, não é? Portanto, aqui há um aproveitamento muito grande, mas também há muito desperdício. E como se estava aqui a falar da água, que é um bem natural, é um produto finito, e consumir água, por exemplo, numa indústria de laticínios, sabem quanto é que se gasta por cada litro de leite em água? Basta ver uma pinga de leite no chão para mandar uma mangueirada. Uma mangueirada são 10 litros de água. 10 ou 20, sei lá quantos. Quantas vezes a mangueira também está a correr? O nosso cálculo é que por cada litro de leite movimentado se gastam 10 litros de água, em média. Portanto, a Lactogal, por ano, nas suas empresas, recolhe 1.300 milhões de litros. Agora vejam isto em água, quanto é que isto não dá. E depois em efluentes também. Quer dizer, isto, hoje os problemas maiores até nem é comprar água, é mandar os efluentes para onde? E a que custo? E a água também já custa muito dinheiro. Nós temos algumas captações próprias, enfim, não é barato, mas é possível captar água mais barata. Mas temos algumas câmaras municipais, onde temos fábricas, por exemplo, em Vila do Conde. Especialmente em Vila do Conde. É mais cara que pagamos no país. Mas é uma coisa brutal. E estamos entregues àquela Indáqua que nos cobra para nos vender água e nos cobra para nós lançarmos os efluentes. Nós fizemos um tratamento de efluentes. Custou muito dinheiro. E agora, qualquer coisa que acontece lá é os peixinhos que morrem, não sei o quê. Quando nós sabemos que não é. É falta de água no rio, no ribeiro que leva os peixes para o Ribeiro Grande, ou para o mar. Mas, portanto, qualquer coisa que haja é um problema qualquer que há na eterna, não é? Portanto, hoje é muito difícil lidar com essas entidades que tratam desses, que acompanham, estamos a falar
estamos a falar é que chama? Há a comissão e há a inspeção, não é? Sim. As inspeções... É a APA, exato. né? E esses tipos tiram a licença. Dão-lhe a licença por 1 ano, por 2, depois renovam e tal, e depois ameaçam que tiram. E nós estamos com algumas dificuldades em fazer algumas coisas, poder aumentar a capacidade das fábricas. Não temos condições para lançar os efluentes. Bem, mas eu estou aqui neste contexto como presidente da ECOA, mas falou-se aqui tanto das empresas e das suas dificuldades que eu também as sinto e de que maneira. Claro, eu hoje já não sou executivo, já não estou há 60 anos. E, portanto, ando metido nos leitos há 60 anos. A Lactogal tem 23 ou 24. Mas eu entrei no leite em 1964. Portanto, conheço essa coisa toda desde há muitos anos. Sei que agora os consumos de leite são mais baixos. Sei que os produtores exigem mais dinheiro. Sei que nós não conseguimos repercutir nos nossos preços de venda nem o aumento do leite, nem o aumento da mão de obra, nem o aumento da eletricidade, nem o aumento do transporte, nada. Temos uma barreira à nossa frente, que é a distribuição, que diz assim: aumento de preço do ano passado é para baixar, não é para subir. Então, mas acontece isto. Opa, há sempre quem venda. E como há sempre quem venda, eles compram. E nós, se queremos vender, também temos que vender mais barato. Por isso é que eu estou a dizer, quando é que uma empresa grande ganha dinheiro? Com esta dimensão que tem, nesta área de negócios. Já foi melhor. Já foi bom, digamos assim. É? Mas tem de ganhar, se não fecha. Não, Sim, mas ainda não ouça, fechou, ainda não fechou, mas ganha, né? não fechou, mas é que eu penso que a continuar esta política, é que o problema é aqui, Pode vir a fechar, não é? temos aqui o problema com a distribuição. Pronto, é um problema, é uma barreira. Temos a concorrência, temos aqui a Vadia, e o mais é a concorrente da Lactogal. Não acham que não são? Diga. São concorrentes da Lactogal. Mas quem é que é concorrente da Lactogal? Então, Mas olha, há uma coisa, eu peço desculpa, A cota há aqui uma coisa que eu fiquei feliz por ouvir. Nós trabalhamos para a cota de estômago, Olha, não é? eu há pouco ia interrompê-lo, eu fiquei feliz por ouvir que hoje gasta-se mais água a produzir a processar 1 litro de leite do que 1 litro de cerveja. Portanto, eu acho que vou começar a utilizar esse argumento para vender cerveja. Beba cerveja, poupa água. Não, mas não há dúvida que as coisas não estão boas. E eu acho que mesmo a continuar assim, alguma coisa vai acontecer. Agora, eu nestas questões da economia circular e da sustentabilidade e tal, eu tenho andado nisto sempre. Eu, um dia destes estive no 25º aniversário da fundação da Sociedade Ponto Verde. Portanto, eu fui um dos fundadores. Estive lá eu e estiveram lá outras pessoas. Portanto, eu ando nisto há muitos anos. No laticínio já vos disse que estou desde 1964. Na Lactogal estou há 23 anos. Foi em 1996, há 25 anos. Mas nós o que é que estamos a fazer em algumas fábricas? Temos numa que já temos pellets. Nos Açores estamos a gastar pellets. Foi um investimento grande e foi preciso acreditar nesta hipótese, que eu nunca tinha ouvido falar. Mas houve um professor universitário que nos abordou a dizer que ele implementava o sistema lá. E nós compramos o sistema. Infelizmente não tem corrido assim tão bem quanto se esperava, porque esse senhor professor fez aquele contrato connosco, mas depois foi fazer mais 2 ou 3 e foi pedir dinheiro aos bancos. E claro que faliu. Não é? Foi fazer isso São Miguel, foi fazer não sei mais aonde, mais não sei o quê. Pronto. E nós temos estado a aguentar o funcionamento da produção de vapor lá nos Açores com todas as dificuldades existentes. Mas nesse sistema, se eu consigo fazer a pergunta da maneira certa. Portanto, no sistema aqui, na Lactogal, já está todo amortizado na cogeração. E esse agora, a pellets, portanto, acha que vai ser possível amortizar e com isso reduzir a pegada de carbono, mas está a funcionar. Sim. A medida está...
Sim. Pronto, era Sim, isso. pagar é mais ano ou menos ano. Aqui tem um payback de 2 anos ou 3. Pronto. Agora é capaz de ter 5, mas também não é mau. Não é? 5 não é mau. Estamos excelentes. 5 não é mau. E Portanto, queimamos lá aquelas coisas que andam lá a crescer, lá há muito. portanto, é Cá fazer... também haverá, mas lá há mais. Pronto, e portanto, Sim. e, portanto, faz todo sentido, se calhar, apostar nessa tecnologia. E seria, portanto, quem Agora, pode... a pegada ecológica contra a qual eu luto é os caminhões que vêm carregados de produtos lácteos da Alemanha, da Polónia, da Espanha, de todo lado. Essa pegada ecológica eu luto contra ela, pegada carbónica. Essa é que eu luto contra ela. Porque realmente um país que produz 105% daquilo que é o seu consumo, porque é que importa 10% ou 15%? Porque é que nós temos uma balança deficitária na importação de produtos lácteos da casa de 600 ou 700 milhões de euros? Que depois não sabemos o que é que vamos fazer ao leite. E temos que o transformar em leite em pó. Mas isso também não tem a ver com as cotas, com a questão das cotas? Tem a ver com as cotas. Mas as cotas acabaram. Acabaram há 2 anos. Acabaram. E, portanto, agora os produtores podem produzir à vontade, embora quem compra o leite é que faz a cota, não é? Que diz que não quer mais. Senão eles produziam mais. Porque eles, infelizmente, estão sempre a dizer que a atividade é mal remunerada, mas a verdade é que estão sempre a aumentar. Porque acham que quanto mais litros produzirem, pelo menos a receita é igual, não é? Não fazem as contas, se calhar, muito bem aos custos, mas fazem conta ao valor que recebem por mês. Quando, se calhar, aqui há uns anos, com menos animais, ganhavam mais, e agora, se calhar, perdem mais. Mas a verdade é que criam um problema para eles e criam outro problema para quem tem que receber o leite. Não podemos deixar no campo, porque eles não têm condições para o ressecar, para o queimar. É proibido deitá-lo para a terra. E a Lactogal vai buscar o leite e faz o quê? Faz leite em pó. Leite em pó, onde também são precisos 10 litros, 11 litros para fazer 1 quilo de leite em pó. Depois te vende a 2,5 €. E é quando está a dar bom dinheiro, que é agora já está a 2,5 €. Mas já deu 1,10 €, 1,20 €. Portanto, é um ciclo vicioso muito complicado. Mas já viu, já fica com 9 litros de água, não é? Litros de água também servem. Também servem para alguma coisa. E depois ainda precisa de água para dissolver o leite. Pois é. Mas essa não é mesmo. Não, já é outro que paga. Posso só passar um bocadinho a palavra agora à audiência, se quiserem comentar alguma coisa em termos do que foi feito, da própria experiência, do que tem na empresa, do que tem tudo. Se passa para ali vai fazer feedback. Eu fiquei com uma curiosidade em relação às comunidades energéticas. Como é que isso é possível, em termos legalistas, digamos assim, como é que pode ser possível funcionar sem precisar de grandes problemas contabilísticos, etc. Como é isso possível? Quer dizer, não estou a ver muito bem e gostava de ter essa explicação, se possível. Grandes problemas contabilísticos como? Quer dizer, a questão de tem, não tem, quem faz essa contabilização? Pronto, imagina, vamos simplificar aqui a coisa. Imaginemos que 3 indústrias se juntam e fazem, montam uma central de produção comum, okay? Que é o caso mais simples, e montam num terreno uma central de produção comum. A cada quarto de hora, a E-Redes, anterior EDP Distribuição, que gera a rede de baixa tensão, tem que fazer a conta. Quanto é que foi produzido naquela central? E eles, como são todos, isto é um caso muito simples, não é? Cada um deles tem 33% daquilo. Acabou. E, portanto, a central de produção naquele quarto de hora gerou 30 kWh ou 300 kWh e cada um deles fica com 1/3. Pronto. Acabou. E, no fim do mês, a E-Redes comunica ao comercializador esta contabilidade toda, dizendo: esta empresa gastou 5 MWh este mês, mas destes 5 MWh, 3 são para tu faturares,
os outros 2 vieram da central que é partilhada por todos. Portanto, não tens nada a ver com isso. E o comercializador fatura os seus 3 megawatts-hora. Por outro lado, a E-Redes comunica também à gestão da comunidade de energia, que é feita por quem a comunidade entender, que a comunidade, aquele membro da comunidade, gastou 2 megawatts-hora da comunidade naquele mês. E depois, dentro da comunidade, os membros entendem-se como quiserem. Esta informação chega todos os meses, no fim do mês, a dizer: foi isto que coube à pessoa A, ou à empresa A, B, C e D. Agora vocês entendam-se para aí como quiserem. Dentro aí, parece-me relativamente fácil a compreensão. Sim. Mas já não é tão fácil se for, por exemplo, nos edifícios particulares, não propriamente as empresas, mas em vários edifícios com áreas muito diferentes, a participação não é igual e depois aí... Pronto, aí pode haver... Lá está, é aí que nós entramos. Nós, quando dizemos que nós fazemos comunidades de energia, isto é difícil de... Eu apresentei aqui um caso muito simples, não é? Mas isto, quando começa a ganhar complexidade, pode ser mesmo muito complexo. E isto é rentável, sobretudo, nós temos estado a usar um modelo em que nós temos investidores e nós chegamos a estas 3 empresas e dizemos, então, nós vamos arranjar investidores que investem, vocês compram os quilowatts-hora à comunidade de energia, nenhum de vocês faz investimento e isto daqui a 15 anos é vosso. E aí a coisa pode ser um bocadinho mais complexa, que nós podemos começar a adicionar graus de variação, não é? Por exemplo, eles podem não ter 1/3 cada um. Pode cada um gastar conforme precisa. Porque a empresa A só funciona aos dias de semana, a empresa B funciona 7 dias por semana e a empresa C funciona por turnos, é 24 horas por dia. E o ciclo é diferente e um está a consumir muito à hora de almoço e o outro naquela hora não está a consumir nada. Pronto, cada um gasta aquilo que for preciso e no fim vamos fazer as contas. Aí já precisamos de software complexo para fazer as contas. Precisamos, sim. Honestamente, sim. Mas isto pode ser mais simples. E se estivermos a falar num prédio ou em casas, pode ser mesmo bastante simples. Porque podemos dizer, olhem, é 10% a cada um, acabou. Qual é o problema disto e porque é que nós não deixamos nas nossas comunidades que isso aconteça? Ou não gostamos de deixar que isso aconteça? É que, se for num prédio, nós os 4 estamos no mesmo, partilhamos a comunidade e cada um de nós tem 25% de energia. A cada quarto de hora. Ora, eu fui de férias e durante as minhas férias estes três senhores estavam lá. E consumiram, e podiam ter consumido aquela energia, porque eles até estavam a consumir mais do que tinham direito. Mas como aqueles 25% são meus, para a E-Redes não pode ser gasto pela comunidade. Vai ser considerado excedente e temos que o negociar como excedente. Por isso é que nós tentamos que não haja excedentes dentro da comunidade e que não haja coeficientes de partilha e, portanto, nós fazemos as contas, não há problema nenhum, nós fazemos as contas. Agora não ponham excedentes quando há pessoas dentro da comunidade a precisar de consumir mais energia. Pronto, é complexo, nós costumamos dizer, isto não é magia, isto é tecnologia. Agora, é tecnologia. São alguns anos a desenvolver software, está ali muito desenvolvimento, muito mesmo, e, portanto, aquilo tem alguma complexidade, sim. Ok, obrigado. Mas nós estamos cá para isso. Pois, exatamente. Obrigado. Pronto, não sei se existe mais comentários, se mais alguém quer... Boa tarde a todos. Eu represento aqui o parente pobre da economia circular. Eu represento os Transportes Álvaro Figueiredo, portanto, uma empresa de transportes já desde 1954 aqui em Oliveira das Meias. Portanto, e nós poluímos. Não há outra expressão para dizer, nós poluímos. O que é que nós tentamos fazer? Poluir o menos possível. Fomos a primeira empresa de transportes certificada em Portugal, com o ISO 9001, já para caracterizar. Já somos também certificados no 14.000, portanto, em segurança alimentar, tanto a nível de transportes como a nível de armazenagem, na logística. E também, mais recentemente, portanto, fomos galardoados como medalha de prata Ecovadis, por causa da nossa sustentabilidade, onde também uma das áreas que foi, portanto, aprimorada foi a área ambiental, tanto na área laboral como na área ambiental.
E também somos considerados um transportador ecorresponsável pela TK Blue, que é uma agência europeia que faz a medição da pegada de carbono. Isto é, os nossos clientes podem também saber a pegada de carbono que nós estamos a produzir em cada um dos transportes que produz. Isto porque a exigência do mercado assim também o dita, não é? Desde alguns anos para cá, também temos tido, portanto, bastante consciência do ecológico, até porque isto pesa-nos no bolso, porque cada litro de combustível gasto a mais é dinheiro deitado fora, não é? Que temos de poupar. Nós implementamos diversos indicadores, não nos faltam indicadores na nossa atividade em termos ecológicos. Porquê? Porque é isso mesmo, nós temos de poupar o máximo para rentabilizar ao máximo também aquilo que o mercado dita, como disse o Comendador Casimiro. O mercado é o oceano vermelho, que vocês bem conhecem, e os preços estão esmagados ao máximo. Assim sendo, nós implementamos o Ecodriving já há muitos anos, em que medimos a produtividade do motorista, para tentarmos também saber exatamente o que é que ele faz bem, o que é que ele faz mal, como é que pode fazer melhor, para darmos formação naquilo que ele pode fazer melhor e gastar o menos possível. Resta concluir dizendo que a nossa frota, mais de metade, já são caminhões Euro 6, de última geração. Iremos receber mais no início do ano. Também continuamos com o Euro 6, última geração. E também temos já um caminhão híbrido, que consome gás e gasóleo. E tivemos experiências também já em GNL, como toda a gente fez. Iremos também implementar GNL para um cliente, até porque é uma tecnologia mais cara e assim, portanto, são acordos específicos, assim terá de ser. E também vamos implementar elétrico. Também já temos um acordo com um cliente para implementar elétrico, embora em caminhões mais pequenos. Mas vão ser coisas que vão demorar, porque nem que eu tenha o dinheiro no bolso, as viaturas não existem para entrega, nem tão depressa assim será, infelizmente. Nós, a nossa área de transportes, transportamos desde carga geral, transporte de contentores marítimos e transporte de granel. Somos um grande concorrente aqui do Vítor, transportamos grandes toneladas de malte e de cevada, portanto, em quantidades industriais. Pronto. Basicamente é isto. Não sei se tem alguma pergunta, já que é uma área diferente. Força. Pronto. Não sei se mais alguém terá alguma questão. O que... Agora eu vou colocar aqui uma questão. Força. Penso que a mesa que... Eu vou colocar uma questão que eventualmente não tem propriamente a ver com a indústria, tem a ver com os consumidores. Que eu acho que nós, enquanto consumidores, temos um papel muito importante neste aspecto. Nós sabemos que, em termos de empresas, os fornecedores exigem as certificações, só vendem se eventualmente tiver esta ou aquela certificação. A ECOA tem sido contratada nesse sentido. Mas nós, consumidores, de que forma é que também podemos ajudar nisto, sem aquela exigência, obviamente, que qualquer um de nós devemos ter, mas de que forma é que poderíamos exigir às empresas que nós consumimos, aquelas empresas com as quais nós lidamos, a área do têxtil, a área do sapato, nós podemos exigir sem que isso não possa encarecer os produtos em si. Porque é muito fácil nós chegarmos a uma loja de sapatos e dizermos: eu quero um sapato que não contribua para a pegada de carbono, que não seja feito desta pele ou daquela sintética, não sei quem, mas no fundo, quando vamos a ver, o sapato fica-nos em 100 e tal, 150, 200. Eu penso que aqui que é importante aquilo que a doutora falou, a doutora, portanto, a Margarita, que disse que as regras e o Estado também têm um papel muito importante nisto. Eu penso que isto não foi uma pergunta, mas um comentário que eventualmente poderá trazer realmente. Portanto, aqui o consumidor tem um papel muito relevante naquilo que é produzido e vendido, nas suas exigências, mas falou aqui de uma coisa muito importante, que é também o poder de compra e o custo desses produtos para o consumidor.
Claro que se forem produtos que tenham preços relativamente semelhantes, como é, por exemplo, o caso do leite, se o consumidor estiver informado e consciente de que se consumir um produto nacional está a diminuir a pegada ecológica, ou quem diz o leite diz a fruta, não é? Porque comprar uma maçã que vem do outro lado do mundo, quando temos maçãs portuguesas? Portanto, aqui não falando já nem sequer de qualidade, mas de todo o processo e de toda a pegada de carbono que está implícita a comprarmos produtos que vêm de outras regiões, quando deveríamos consumir, nesse aspecto, produtos locais. Mesmo para produtos semelhantes, o consumidor não está consciente de que consumir um produto local tem um impacto drástico na redução da pegada de carbono e na pegada ecológica. Portanto, acho que, em primeiro lugar, os consumidores deviam estar mais informados. E, se calhar, começar pelas escolas, começar pelas crianças, não é? Já sabemos que, por exemplo, no que diz respeito à reciclagem, eles já estão todos muito bem informados e vão para casa e ensinam os pais e muitos adultos reciclam porque as crianças lhes dizem para fazerem isso em casa. Por que não educar também para essa questão da pegada e das escolhas, porque aos poucos as empresas vão se moldando àquilo que os consumidores exigem. E também vão adaptando os preços. E nos casos em que não seja possível, porque por vezes aquilo que é mais amigo do ambiente pode ser mais caro de produzir, porque não o Estado subsidiar esses processos mais ecológicos ou penalizar os menos ecológicos. E, portanto, aí está a dar um sinal, quer às empresas, quer aos consumidores, daquilo que é mais correto fazer, não é? E é isso que se pretende do Estado, que sejam, de certa forma, um corretor das falhas de mercado, e no que diz respeito ao ambiente, o mercado falha, está visto, não é? E, portanto, cabe ao Estado ter aqui um papel regulador e informador, tanto do lado da oferta como do lado da procura. Não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa. Que é mesmo reforçar essa ideia há aquelas campanhas do Think Global, Buy Local, e isso é mesmo importante. E é mesmo importante nós começarmos a falar com a miudagem sobre... Porque há bocado estávamos a falar do leite. Eu confesso que sou grande cliente. Em minha casa bebe-se leite a rodos. Eu própria bebo quase 1 litro de leite por dia, todos os dias religiosamente. Mas é impensável para mim comprar um pacote de leite que tenha vindo da Polónia. Opa, não dá. Eu sei lá onde é que este leite já andou. E a questão é essa, às vezes as pessoas pensarem um bocadinho, onde é que andou o produto que eu estou a comprar agora? E vou-vos dar um exemplo. Há uns tempos, há pouco tempo, há 3 semanas, eu ia comprar laranjas, que é uma coisa que, como toda a gente sabe, não há em Portugal, não é? Fui ver as laranjas eram do Peru. Mas porquê que vêm estas laranjas do Peru para Portugal? Porquê? Porquê que neste momento há uvas da África do Sul? Não, há 2 semanas. Agora acho que já não. Acho que agora já não entram. Mas por que raio é que nós estamos a consumir uvas da África do Sul? Porque há consumidores que as compram. Mas se calhar porque não têm noção. Mas também também é a obrigação do Estado nivelar a coisa e dizer, ok, então isto tem um impacto ecológico maior? Então se calhar tem que ser penalizado. Os combustíveis já nivelam um bocado. Mas o problema é que não nivelam o suficiente. O problema é que porque os combustíveis nivelam quando estamos em Portugal. Quando a coisa vem do Algarve para aqui. Agora, quando vem da África do Sul para aqui, não nivelam nada. Ainda são os mais poluentes. É. Os navios, um navio só, polui mais do que... Porque o navio não vem comprar gasóleo aqui a pagar os nossos impostos. Sim, os navios. Exatamente. Contentores. Exatamente. Pronto, é que se diz respeito ao comércio internacional, portanto, aqui estarmos a penalizar o que vem de fora vai contra as regras do comércio, não é? Porque nós também nos interessa vender lá fora e não queremos que os nossos produtos sejam penalizados. Mas no que diz respeito principalmente à informação dos consumidores, olhar para onde está o preço, tem por cima a origem do produto.
nos rótulos tem a origem do produto. Nem sempre tem tão evidente assim. Não está tão evidente, mas tem sempre. Mas precisava de ser, é que precisava de ser muito mais evidente e nós precisamos de fazer muitas campanhas para informar os consumidores, para informar as pessoas. Porque isso é importante. Nós fizemos parte de uma iniciativa que se chamava Portugal Sou Eu, chama ainda, que vai nesse sentido, ou seja, promover o consumo dos produtos portugueses pelos portugueses, ou seja, reduzir a importação e consumir o que é nosso. Só que o problema é que estas campanhas, estas iniciativas padecem do mesmo problema de tudo que é em Portugal. É o compadrio, é aquela coisa de que o dinheiro não é gasto em prol dos produtores e do consumidor. Ele é gasto nas campanhas. Vou dar um pequeno exemplo. Na altura em que nós andávamos muito entusiasmados com essa campanha, eu tentei perceber se aquilo era para exportar, ou seja, se o objetivo da campanha se focava no consumidor estrangeiro, quando viesse a Portugal ele ia comprar produto português, produto nacional, ou se era para os portugueses, para inviabilizar a importação. Confesso que fiquei ali naquele meio, não consegui perceber, nunca ninguém me explicou bem, precisamente por causa das campanhas. Vejam bem, aquilo chamava-se a Iniciativa Portugal Sou Eu, ou ainda chama, acho eu. Se é Portugal Sou Eu, supostamente é para os portugueses comprarem português. O problema é que a campanha gastaram uma fortuna nos aviões da TAP, em inglês, e gastaram com uma senhora que se chama Cuca Roseta a fazer um fado, uma coisa espetacular, e o que é que eles anunciavam naquela campanha? Cortiça, sardinhas e vinho. E fado. Portanto, ou seja, só faltou os bocadinhos de vidro e as contas, que é o seguinte, que continuam a promover. Realmente aquilo não é Portugal Sou Eu, olha, Portugal são os senhores do destino, devia ser do avião, e realmente daí a campanha ser em inglês, mas o que continuamos com a história de que em Portugal se produz cortiça, se produz vinho e se enlatam sardinhas. Ou seja, como se não houvesse mais nada. Ou seja, gastam-se fortunas em campanhas mal direcionadas, em um conjunto de coisas que depois não servem para nada. Nenhum português se revê naquela campanha, porque muitos poucos viajaram de avião naquela altura, não era? Era simples, era dar-nos a nós um desconto, ou aliás, dar-nos a nós, reduzirmos um imposto qualquer, nós produzíamos mais barato e o português, olha, chega ali no linear dos supermercados e vê que é mais barato comparativamente com um produto importado, porque infelizmente é para isso que nós olhamos, é para o preço. E depois daí, se tivermos dois produtos com um preço similar, vamos à procura da qualidade ou vamos à procura de outra coisa qualquer, se é português, se não é português, porque infelizmente a maior parte das pessoas também não pode pagar muito. E o nosso produto, no nosso caso, é um bocadinho mais caro do que o industrial. Mas, infelizmente, o que eu sinto é que todas estas iniciativas, tudo isto que se faz, pensa-se muito pouco no consumidor, pensa-se muito pouco no produtor, só se pensa no intermediário, que é basicamente o marketeer, não sei. Tendo eu formação também em marketing, portanto, mas seja como for, acho que é uma forma errada de pensar, e enquanto nós temos de pensar basicamente em primeiro lugar no preço e depois no resto e na legislação neste caso, porque se nós impusermos legislação, todos cumprimos, todos estamos ao mesmo nível e então há um que produz de forma mais ecológica, portanto esse aí neste momento é penalizado porque é penalizado no preço. Eu tenho o processo certificado em modo de produção biológico, todas as minhas matérias-primas são mais caras. Se eu produzisse só biológico, eu não conseguia sobreviver, porque eu não ia vender nem um terço daquilo que eu vendo. Portanto, produzo o mais natural possível, mas nem tudo certificado em modo de produção biológico. Ganho muito menos porque eu, para conseguir vender aqueles produtos, eu tenho de os vender ao mesmo preço dos outros, não é? E então a minha margem é muito menor. Portanto, é assim, enquanto não formos todos também obrigados a produzir da mesma forma, portanto, isto também não, ou então formos beneficiados, quem produz mais natural for beneficiado, sim, não temos outra. E atenção que eu sou um bocadinho contra este subsídio à dependência, mas seja como for, temos de ser beneficiados em alguma coisa. Acho que sim. Só fazer uma pergunta, mas... Vou passar a palavra. Estava aqui a fazer também uma pergunta, e esta na área de energia, se calhar mais direcionada para a Maria João Bem-Crença.
Porque na indústria, portanto, e com as questões de o custo da energia é cada vez mais penalizante para as empresas em termos de custos de produção. Portanto, nós temos dois desígnios futuros. Um é reduzir os consumos de energia, portanto, otimizar todo o desenvolvimento de tecnologias e de processos de gestão para gastarmos menos energia. E o outro, naturalmente, será depender cada vez menos dos combustíveis fósseis e encontrarmos formas alternativas, formas verdes de produção de energia. E aquilo da Maria João, do que é que nós sabemos em termos do futuro, o que é que vem aí, quais são as tecnologias, já conhecemos o fotovoltaico, energia das marés não vamos ter aqui, as comunidades de energia são também uma fórmula, no seu conceito está muito bem, terá depois questões práticas a implementar, mas o que é que nós podemos esperar em termos de futuro, de utilização de energia, a energia eólica, quando é que é aplicável, se não é aplicável, no fundo quais vão ser as evoluções tecnológicas, qual será o futuro, daqui por 10 anos o que é que na sua visão nós teremos em termos de utilização de fontes alternativas de energia. Pronto, isto é um bocadinho difícil, fazer futurismo é sempre complicado, mas a verdade é que é óbvio que a energia fotovoltaica é incontornável para nós, o clima a isso obriga, não é? E vai ser sempre uma fonte muito forte. A energia eólica também. A hídrica vai continuar a ter uma força muito grande. Agora, o que nós vamos assistir cada vez mais é esta coisa da criação destas comunidades, que é uma força que, quando olhamos para a Europa, se está a tornar absolutamente imparável, e as barreiras regulatórias à criação de comunidades de energia estão a descer em todo lado. Inclusivamente em Itália há uma regra, eu não sei exatamente os detalhes, mas há uma regra sobre que penaliza os gestores autárquicos quando tomam decisões a longo prazo que podem prejudicar, que podem eventualmente vir a prejudicar ou não. A criação de unidades de energia foi aberta uma exceção nessa lei para que eles se sintam perfeitamente à vontade para criar comunidades de energia. Na Áustria, a criação de uma comunidade de energia já só precisa de ser anunciada, comunicada. Já não há licenciamento, não há nada. É só comunicar ao gestor da rede e está tudo bem. Nós ainda temos muitas barreiras. Porquê que isto é importante? Porque esta descentralização, e nós vamos assistir cada vez mais a isso, a termos algumas centrais grandes, mas a maior parte vão ser centrais pequenas, produções locais, que nos dão uma rede muito mais resiliente e muito mais resistente e, sobretudo, muito maior independência relativamente aos interesses de países que às vezes não são particularmente simpáticos, como são os nossos amigos da Europa de Leste, muito de Leste, não é? Que aquilo às vezes conturba assim um bocadinho e fazem ali umas guerras com o gás natural que são pouco agradáveis e, portanto, é um interesse estratégico para a Europa ter estas redes de produção de energia menos dependentes de gás natural, tanto quanto for possível, e, portanto, vamos ter a eólica, vamos ter a solar, vamos ter muita solar a produzir hidrogénio verde para depois produzir energia. Portanto, imagino eu que daqui a 10 anos já será suficientemente eficiente para ser um armazenamento de energia viável. O hidrogénio já será um armazenamento de energia viável, porque depois é preciso armazenar energia para gastar à noite, não é? Mas em princípio daqui a 10 anos a coisa estará assim, a menos que apareça aí uma tecnologia mais esotérica, não estou bem a ver qual. Talvez a nuclear tenha aí umas evoluções engraçadas, mas já andam prometidas há 30 anos, ainda não foram agora. Parece que estrategicamente o nosso país se pôs fora da energia nuclear. Existe um projeto... Não, a nuclear não tem nada a ver com a nuclear existente até agora. É uma tecnologia completamente diferente. Estamos a falar de fusão a frio, sim, não é esta tecnologia. O hidrogénio, até que ponto é que é viável, sabendo, nós sabemos hoje em dia, que a energia inicial necessária para produzir hidrogénio, no fim só conseguimos aproveitar 25%. Pois é isso, precisamos que ele seja muito mais eficiente. Precisamos de muito mais eficiente. Por isso é que eu digo, daqui a 10 anos, em princípio, já será eficiente o suficiente.
Porque Agora, neste momento não é. Neste momento a grande- eficiência do eu processo acho que é a grande péssima. questão é diferente. Porque, repara uma coisa, nós temos picos de consumo de energia durante a produção das fábricas durante o dia. Mas depois também temos o grande pico de consumo de energia, o doméstico, à noite, a partir das 7 da tarde Sim. até às 10, 11 da noite. E nesses picos de energia pode não haver vento, não há sol e as barragens podem estar vazias. E depois? Nós não vamos produzir fóssil, não vamos. As baterias não dão para isso tudo. Nós precisamos sempre ter uma coisa, e é isso que as pessoas às vezes irritam-se muito com a EDP por causa disso, mas aí a EDP está mais que certa. Nós temos que continuar a pagar disponibilidade das grandes centrais, não há maneira de fugir. Mas nós Porque desligamos. Estão desligadas, há bons tempos estão desligadas. A central elétrica de Lares foi construída e poucas vezes funcionou. É a mais recente das centrais da EDP, de produção. Poucas vezes funcionou. Nós como país, pagamos para ela estar parada. E bem, porque no dia em que for preciso, ela está lá e entra em funcionamento. Esperemos que seja pouco tempo. Mas nós continuamos a precisar de ter ali a reserva. A grande questão é essa. Se nós abandonarmos o nuclear, se abandonarmos a energia, portanto, o O combustível nuclear não há fóssil, nada para abandonar. Nós nunca estivemos a bordo. Não. E quando eu digo nós, eu digo a União Europeia, a política Mas na União Europeia, vamos lá ver, na União Europeia... À exceção de França. A questão do à exceção de nuclear França. não é unânime. França não, porque França vai criar novos reatores. e tudo A mais. questão da energia nuclear na Europa não é nada unânime. Tem até bastantes divisões. Sim, por causa de França. E por quando causa nós olhamos para, e objetivamente, se olharmos para os custos em termos de vidas, perdas de vidas causadas pelos combustíveis fósseis e pelo nuclear nos últimos 50 anos, a balança pende muito para as energias fósseis. Muito mesmo. Exatamente. Morre muito mais gente por causa dos combustíveis fósseis do que por causa do nuclear. Indiscutivelmente. Atenção, eu sou de física, portanto tenho aqui um viés... muito grande. Eu há neste pouco aspecto. tempo disse, eu participei pelo menos numa manifestação a dizer nuclear, não, obrigado. Se calhar o Vítor também participaste. Não, se calhar até talvez nuclear sim. E hoje em dia, se calhar, digo o contrário. Mas eu acho Sim, que sim. provavelmente de todas Não, eu estou a dizer. Não, quando éramos miúdos. Quando éramos mais miúdos. limpa. Sim. Quando éramos miúdos, pelo menos. nós já não conseguimos, já pelos vistos dizem que já não conseguimos pôr mais estações eólicas, porque também cria problemas para a natureza, para quem vive, para os animais, para todo lado. O fotovoltaico agora já estão a colocar, parece-me que no Alqueva já vão cobrir uma extensão de água no Alqueva com painéis flutuantes, o que é um problema. Na minha opinião. Também o Alentejo já estão a começar Não, a aí não pôr é um assim problema, grandes... porque é uma porcentagem ínfima. Agora, se estivermos a apostar Cobertura. na cobertura dos edifícios, nas paredes dos edifícios, aí concordo plenamente. Agora, estarmos a arrasar com extensões de terreno ou de água para cobrir com painéis, acaso há uma não é o coisa mais interessante. ecológico também. Em relação a isso, as grandes centrais do Alentejo, há umas agora em planeamento, que fazem uma coisa engraçada, que estamos a falar de centrais muito grandes, não é? 400, 500 hectares de fotovoltaico. Então o que eles estão a fazer é fazer estruturas mais altas, para ir com 3 metros, a deixar 5 metros de espaçamento para poder passar um trator e fazer utilização agrícola do terreno por baixo dos painéis. O que eu acho que vai ser engraçado ver daqui a uns anos como é que aquilo resulta, porque estamos a falar do clima do Alentejo. À sombra, não sei como é que aquilo vai correr. Se não vamos ter ali uma produção agrícola mais interessante, porque estão lá os painéis em cima a criar sombra. Isso já não sei. Porque tem calor e como tem espaçamento suficiente, o sol passa de um lado para o outro e não... portanto... O que parece é que já arrasaram com uma área de sobreiro enorme lá numa determinada área, não foi? Não. Para colocar painel. Isso não foi bem assim. Eu não sei os detalhes, mas aí a conversa acho que não foi bem uma central fotovoltaica. Era outro tipo de coisa. Aquela que eu estou a falar vai ser montada num eucaliptal, portanto está isenta desse problema. Não, isso radicalmente contra deitar abaixo de sobreiros para pôr painéis. Sim, mas agora há um desígnio, foi lançado aliás um leilão a semana passada, um leilão de fotovoltaico para os planos de água.
para as barragens. Mas não estamos a falar de... estamos a falar de 50 megawatts no Alqueva. 50 megawatts no Alqueva é 2%. É uma coisa minúscula, porque o Alqueva é gigantesco. E, portanto, estamos a falar de uma percentagem do plano de água a ser ocupada por fotovoltaico que é muito, muito pequena. E, portanto, os impactos ambientais foram todos estudados por causa das algas e dessas coisas todas. E, portanto, e se não houver mais perguntas, eu daria por encerrado aqui este debate e passaria a palavra ao engenheiro Jorge Pinto Moreira, se quiser. Vamos fazer agora. Pronto, da minha parte estou bastante satisfeito, decorreu o painel conforme era aquilo o desejava, era de forma prospectiva falarmos sobre estes assuntos, escorreu muito bem, e vou dar a palavra ao nosso Presidente da Assembleia Geral, o Comendador Casimiro Almeida, para fazer os encerramentos apoteóticos, como é seu costume. Ora bem, eu também apenas quero acrescentar àquilo que já foi dito, que também me sinto muito... Enfim, acho que foi muito interessante este encontro. As senhoras professoras trouxeram aqui aportes muito importantes, que eu gostei de ouvir, certamente todos os presentes, e, portanto, em nome da ECOA, só me resta agradecer às oradoras, a todos os participantes, agradecer à Vadia e agradecer-vos a todos por terem estado aqui este tempo. Foi, na minha opinião, foi bem aproveitado. E agora desejar-vos um bom jantar e um bom regresso às vossas casas. Muito obrigados. Muito obrigada.